E eu hoje tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Cotidiano ela, que é professora de inglês, professora de piano, professora de francês, é musicista, compositora e agora posso dizer escritora, porque o seu livro acabou de sair do forno. Queridíssima Eliane de La Torre, um prazer tê-la aqui no Cotidiano para falar de tantos talentos, não é? Exatamente, tantos talentos, né? Não, imagina, não é isso, não. É uma sequência. Uhum. Uma coisa puxa a outra, não é? Uma coisa puxa a outra, então hoje eu caí aqui como escritora, né? Exatamente. Pela primeira vez estou saindo como uma escritora. Você que agora, recentemente, a gente está assistindo esse programa hoje na sexta-feira, dia 22, mas amanhã, e você que está vendo a reprise hoje no dia 23, aqui em Atibaia estará lançando, então, o seu filho aí, né? É, a minha cria. A sua cria. É a minha primeira cria, né? Muito legal. É uma autobiografia. Exatamente. O livro chama-se Amar Simplesmente por Amar, uma autobiografia de Eliana de La Torre. Tem um pouquinho de autoajuda também. Entendi. Mas, a princípio, é uma autobiografia. E como é que é? Você fala mais do seu lado profissional, do seu lado pessoal, espiritual também, que é forte na sua vida? Ou falam de tudo um pouco? Eu imagino que deva ser de tudo um pouco. Eu ainda não li, gente. Estou louca para ler. Olha, fala de tudo um pouco. Tá? Eu vou fazer uma retrospectiva de toda a minha vida profissional, sem ser algo cansativo, né? Mas sempre colocando a parte psicológica, o momento que eu vivi aquilo, as consequências de aprendizado que eu tive daquela experiência e qual o contexto espiritual em que eu me encontrava naquele momento. Isso com relação à minha parte profissional, tá? Mas ele tem uma outra abordagem da minha parte, da minha filosofia de vida, aquilo que eu acredito, nas coisas que eu reflito, nas minhas opiniões a respeito das coisas. É extremamente rico, não é um livro limitado somente como se fosse um currículo vitae. Entendi. Não é bem isso. É mais complexo, né? É um pouco mais complexo. E como que surge a ideia, né, de você, com esse trabalho, com essa sua experiência, como surge a ideia, de repente, de você contar para o mundo, vamos combinar, né? Você escreve para o livro, você conta para o mundo a sua vida, as suas experiências. E aí, no caso, como você falou, tem essa pitada de autoajuda, já que você insere, né, o contexto emocional do seu momento. O que bate na cabeça? O que bateu na cabeça de Eliane de La Torre para fazer isso, não é? Olha, Ana, aconteceu o seguinte. Eu sempre quis escrever um livro. Faz muitos anos que eu já tinha me proposto a fazer isso. Mas, a princípio, eu achava que aquilo era um pouco um sonho, sabe? Eu não imaginava como eu poderia transformar esse sonho numa realidade. E havia muita coisa que eu queria falar, mas tinha sempre um livro ou outro que aparecia alguém falando sobre o assunto. A certa altura da vida, eu falei assim, bom, mas espera aí, ninguém falou de mim. Que tal falar de mim mesma? Eu falei, eu tenho uma história para contar. Eu vou passar essa história. Então, aí eu falei assim, bom, se eu vou passar minha história, eu tenho que contar a verdade. Eu tenho que me abrir. Porque não justifica você fazer uma autobiografia e se esconder. Sim, não faz sentido. Não faz sentido. E eu achei que eu poderia deixar algum legado para a humanidade. Eu também queria participar do crescimento do ser humano. Então, eu achei que poderia passar exatamente aquilo que eu sentia, mostrando o meu crescimento como ser humano e o que isso envolveu. E então eu achei que falar a minha verdade talvez fosse uma maneira também de fazer com que as pessoas quisessem, quem sabe, falar sobre a delas. Entendi. Quem sabe se elas, a gente, né, criar uma identificação. Exatamente. Se as pessoas, eu acho que muita gente vai se identificar com muitos fatos, com muitas circunstâncias dentro do livro. Muito bom. Bem, aí você já sabe, você tem que ler o livro
para saber mais sobre tudo isso que a gente está conversando. Nosso tempo está acabando, mas eu sei que você teve ajuda, claro, do plano espiritual sempre, mas aqui no nosso plano terreno, ali, né, teve ajuda de pessoas. Tem o Daniel Neri, querido, maravilhoso, que também participou. Então, eu queria que você só desse esse momento de arremate dessas pessoas que fizeram parte. Isso. Eu resolvi incluir no livro vários depoimentos. Eu tenho 15 depoimentos, do qual, inclusive, o maestro Daniel Neri, que fez parte toda da minha vida, do meu crescimento nessa parte musical. Ele faz o prefácio do livro e ele encerra o livro com um depoimento musical. Legal. Né? Aí eu tenho amigos, parentes e alunos, pessoas que participaram em diferentes áreas da minha vida, também participando nos depoimentos. E também para escrever o próprio livro, eu tive a ajuda do Davi Prado e da Vanessa Garcia, que estiveram comigo ao longo desses 6 meses no qual eu escrevi o livro. Então tá ótimo. Agradeço a sua participação. E é isso, vocês depois confiram então o livro, né? Depois você passa pra gente onde as pessoas podem, né, adquirir o livro e tudo mais, e eu passo aqui para o pessoal que está em casa. Tá bom? Tá ótimo então. Sucesso. Muito obrigada.